Mais uma semana, mais uma Fujimasfeira e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Desculpe minha voz meio rouca, porque eu tava num evento, gritei muito, então minha voz tá meio estranha. Mas, meu Deus, é sério, o que foi esse capítulo? Com toda certeza tivemos um dos momentos mais pesados e macabros de todo Chainsaw Man. Mas enfim, eu não quero enrolar, então bora logo falar sobre isso. O capítulo dessa vez recebe o nome de Ta 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 Rin Din Din Zun. E sim, é um nome bastante diferente e obviamente está relacionado com a onomatopeia. Não, mentira, na realidade é o refrão de Crazy Frog. Brincadeiras à parte, o Fujimoto já deixa isso bastante evidente logo no início do capítulo, a qual de forma bem visível mostra essas onomatopeias saindo do helicóptero, ou seja, fazendo alusão a esse tipo de barulho. Então o título vem para causar uma espécie de previsão para a gente, pois inicialmente entendemos que o início trata-se do barulho da hélice. Logo após, a gente percebe que estamos indo para o barulho de facas, enfim. É uma brincadeira bastante interessante, e finalizando esse capítulo, percebemos que sim, esse título tem um tom bastante macabro até. Nossa ótica é retomada para o despertar do Denji. Percebemos que ele está assustado e confuso, e isso se deve pelo caos visto do lado de fora e também por estar em um lugar desconhecido e principalmente sem a Nayuta. Mas rapidamente percebemos que o Yoshida está ali. Gosto muito de perceber que o Yoshida está posicionado na posição que nós como espectadores tivemos do Denji no capítulo anterior. Literalmente na mesma posição de ângulo ali. Então era o Yoshida que estava vendo o Denji também acordando, assim como nós. E como eu já havia pincelado anteriormente, já era previsível que o Denji estaria sob cuidados da segurança pública. Porém, de verdade, eu não podia imaginar esses próximos passos aqui. Percebemos que o Yoshida não está nem um pouco confortável. Nitidamente percebemos que há uma angústia aqui, pelo fato dele não ter conseguido manter seu plano de proteção para o Denji. E também percebemos que, assim como o Denji, o Yoshida não sabe onde está a Nayuta. E isso é algo que me preocupa bastante, pois existe a possibilidade de sim ela ter sido morta, ou também abre margem para que talvez ela tenha sido sequestrada pela igreja. E obviamente, se a gente seguir para um lado otimista, ela conseguiu fugir de tudo aquilo, mas não sei, realmente não sei. Mas enfim, Denji de fato está desesperado e tenta se mexer, mas o seu corpo não lhe responde de maneira coerente. E isso se deve ao fato do Denji estar dormindo há uma semana. Quando o Denji enfrenta Yoshida por não ter o acordado anteriormente, o personagem e nós como leitores percebemos ainda mais a seriedade e de certo modo a melancolia nas palavras do agente. Yoshida não pode mais garantir uma certa estabilidade ao Denji, uma vida normal. E isso o afeta por não conseguir completar uma missão, mas também demonstra um pouco de zelo com o nosso protagonista. No final das contas, o Yoshida de fato queria algo bom para o Denji. Assim como inúmeros personagens em Chainsaw Man, temos aqui um personagem cinza, mostrando que as coisas não são preto e branco. Yoshida de fato não é uma pessoa completamente boa, mas incrivelmente ele tinha um plano que garantia algo melhor ao Denji. Agora a situação de Denji só se tornará cada vez mais infernal, e em suas palavras não há mais nada que possa fazer. Com Yoshida saindo da sala, percebemos que o Denji volta a dormir mais uma vez. Entendemos que o Yoshida drogou ele mais uma vez. E logo após, ele se encontra novamente com a sua divisão da segurança pública. Nessa cena é muito importante visualizarmos realmente o semblante do Yoshida. Principalmente quando comparamos, por exemplo, com algum rosto familiar ali, que é a Fumiko. Se por um lado o Yoshida está angustiado, temos ali a Fumiko mostrando o seu lado sádico e maldoso, a qual já levanta a possibilidade de arrancar pequenas partes do Denji, como unhas, cabelos, para guardar em sua coleção, antes que o mesmo vire por completo propriedade do Estado. Isso aqui é muito mórbido e mostra quanto esse personagem realmente é cruel. E bom, depois desse diálogo de certo modo mórbido, vemos nosso protagonista embarcando mais uma vez nessa espécie de sonho com o Pochita. Gosto muito desses quadros escuros focando apenas no andar do Pochita, ressaltando essa ideia de vazio e imensidão ao mesmo tempo. Realmente parece que o Denji está em um limbo, a qual complementa perfeitamente o estado mental desse personagem. Enfim, dessa vez o confronto de Denji e Pochita resulta em um desejo incontrolável de acordar e salvar a Nayuta, mas também resulta na cruel realidade de que isso não vai ser possível. Pochita diz que não há forma de fazer isso sem as pernas de Denji. E de uma forma brutal e seca, o Fujimoto faz o que mais ama: impactar seu público.
vemos essa cena perturbadora do Denji, a qual o mesmo é incansavelmente desmembrado, enquanto é mantido desacordado e completamente imobilizado. Algo tão tenebroso quanto o que vimos em Fire Punch e os combustíveis. E o pior disso tudo é percebermos que tudo isso é financiado pelo Estado, pela segurança pública. E aqui os movimentos de corte no Denji, também da limpeza daquela maca, completa todo o título, fazendo esse lado macabro mesmo. Entendemos ainda que aquele lugar possui inúmeras medidas para evitar que o Chainsaw Man acorde e fuja dali, já que nas palavras do agente especial, o Centro de Detenção de Demônios de Tóquio é um local impossível de fugir, e que seria preciso uma guerra para isso acontecer. E no fim do capítulo temos esse close nas pernas de alguma personagem feminina que está disposta literalmente na frente desse local. E bom, por onde começar? Já vamos falar sobre esse último quadro, pois eu sei que é o momento que todos nós surtamos e ficamos teorizando inúmeras coisas. E bom, a imagem que vem na nossa cabeça com toda certeza é da Reise. E bom, bora lá, isso faz sentido em alguns pontos. O primeiro deles é que temos uma relação bem direta com o design da personagem, realmente dá a entender que parece ser a Reise. Além disso, a aparição dessa personagem coincide com a frase dita, já que de certo modo, bombas andam lado a lado das guerras. Também se faz coerente com o desenvolvimento da personagem, se considerarmos que a mesma realmente sobreviveu. Faz sentido, pois sabemos que a personagem tem históricos com essa ideia de experimentos. Algo que, juntamente com o gosto pelo Denji, seria motivação suficiente para tal figura aparecer ali e tentar salvar ele. Sem contar que a mesma poderia ter descoberto essa localização por meio das outras armas da segurança pública ou até mesmo diretamente pelo Yoshida. Não podemos descartar a tentativa do Yoshida ajudar o Denji mais uma vez, tá? Ao menos de uma forma indireta. E novamente, observar todos esses pontos e percebermos que esse design, considerando que essa personagem não está vestindo uma saia levemente comprida, de forma intuitiva descartamos que pode ser a Asa. Porém, não é bem assim que funciona. Pode sim ser a Asa. Bora lá. Se passou mais de uma semana, o personagem poderia perfeitamente estar com outra roupa. Ainda mais com a impossibilidade dela voltar às suas aulas. Também do fato dela não ter mais moradia. Se for a Asa, faz total sentido com a frase dita. E a mesma poderia ter recebido informações diretamente da igreja ou até mesmo da Nayuta, caso ela de fato tenha sobrevivido. E eu levanto esse ponto, pois a Nayuta sabe que o Denji preza pela Asa. Talvez sim ela poderia tentar até o último recurso para ajudar seu irmão. Dito tudo isso, ambos os cenários são muito prováveis, ainda mais que Fujimoto ama quebrar nossas expectativas. E sinceramente, de forma narrativa, há consistência nas duas situações possíveis. Então, de verdade mesmo, eu considero que iremos ganhar de qualquer forma. Com certeza teremos uma sequência extremamente gratificante. E mesmo se nossas expectativas forem completamente subvertidas, eu imagino que o Fujimoto terá sim uma boa carta na manga. Mas além dessa conclusão, que sim, é de tirar o fôlego, esse capítulo me fez levantar alguns pontos que... Caraca, tudo que está para acontecer com o Denji é de uma maldade extrema. Mas qual seria o benefício disso tudo? Bom, a parte 1 contextualiza pra gente bastante que a carne do demônio da arma e também do demônio da motosserra potencializam de forma considerável as forças dos demônios que a possuem. E o que basta sabermos é, e a condição de um híbrido? A carne de um híbrido irá proporcionar esse tipo de poder ou não? E bom, apesar de ainda não termos essa resposta, eu considero a ideia de que ao menos é um motivo para testes. Seria extremamente válido para a segurança estabelecer uma relação ainda mais poderosa com os demônios contratados. Sem contar que seria uma forma muito boa de barganhar contratos. Então, sinto que sim, no mínimo estão querendo fazer testes com Denji. Por isso a repetição de alguns cortes de seus membros. E sinceramente, eu sinto que mesmo ele sendo um híbrido, essa hipótese será concretizada. Isso na minha cabeça se encaixa perfeitamente com a forma que os demais híbridos são tratados. Apesar da força do arco e da katana, os mesmos não demonstram uma ameaça estupidamente grande como da arma e a motosserra, principalmente nesse momento onde o Chainsaw Man está colocado ainda mais em evidência. Se pensarmos por essa ótica, faz ainda mais sentido o Yoshida caçar a Asa,
Talvez a segurança pública gostaria de abstrair forças pela mesma forma macabra com a asa. E isso, na minha concepção, vem para pontuar um dos principais questionamentos da obra. Então, bora lá. Se olharmos para a situação do Denji e compararmos com a igreja, percebemos uma diferença brutal de postura. A igreja explora pontualmente a massa, a sociedade, transformando os mesmos em peões, se estruturando em uma espécie de hierarquia, a qual as armas conseguem ter uma relativa boa vida. O fanatismo aqui para a igreja é o principal mecanismo para a exploração dos envolvidos, tanto de espírito quanto de corpo, tendo como principal pilar o medo das pessoas, que no final das contas, na visão geral, são apenas números. E quando voltamos a observar o caso do Denji, entendemos que a segurança pública distingue ao mesmo tempo que se assemelha da forma que a igreja age. Aqui não é colocado na balança a sociedade no grande geral. Entretanto, a segurança extrai literalmente do sangue de seus empregados, chegando ao nível extremo de que seu corpo não é mais seu direito. Ele pertence a uma organização. E isso se torna uma alusão literal da forma abusiva que um trabalhador pode estar inserido naquela sociedade. Obviamente sendo uma forma extremamente exagerada e assustadora. Mas é isso que a fantasia faz. E quando paramos para refletir dessa forma, faz sim muito sentido com a narrativa de Chainsaw Man, que sempre existiu em torno das relações sociais. Denji sempre esteve em um relacionamento exploratório. Entretanto, agora o mesmo não possui sequer um mínimo de liberdade, se assemelhando, como eu havia dito, com a ideia do combustível de Fire Punch. Pessoas que perdem totalmente seu direito de vida se tornam combustíveis para aquela sociedade girar. Tudo isso é literalmente a distinção da estruturação dessas organizações. Enquanto uma é liderada por demônios, outra é por humanos. Dessa forma, o objeto de exploração vem daqueles que são postos como inferiores aos líderes. Para a igreja, os humanos. Para a segurança pública, os híbridos, os demônios. Aquela ideia da balança do mal necessário é revisitado aqui. Ambas organizações estão fazendo coisas terríveis. Mas e aquilo? Os fins justificam os meios? Denji não possui mais nada, chegando ao limite da escravidão e da falta de controle em sua vida. E o vazio presente em seus pensamentos pontua que de fato esse personagem chegou no fundo do poço. E sinceramente, eu quero acreditar que ainda existe espaço aqui para o otimismo. Tudo isso é extremamente pesado e brutal. Tivemos com certeza um dos capítulos mais pesados da obra inteira. E esse final realmente traz um pingo de esperança. E sinceramente, nós precisamos disso. E eu nem preciso dizer que eu amei esse capítulo. Amei. E no fim, eu acho que é isso. Esse foi um típico capítulo a qual abre margens para inúmeras teorias e discussões. Então eu peço muito que vocês comentem aí embaixo. Eu quero saber o que vocês acharam, o que vocês acham que vai acontecer. E, enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembre de avaliar, compartilhar o vídeo, ajuda muito. Estamos quase chegando a 1K. E se quiser auxiliar ainda mais no crescimento do canal, considere se tornar um membro. Igual esses lindos aqui. Enfim, eu adoro todos vocês e até a próxima. Perdão por minha voz rouca.